Bom, bom dia a todos. Primeiro agradecer, né, o aceite da Sandra de estar aqui falando com o GMW hoje. É uma querida, né, que a gente há 2 anos, 3 anos, né, Sandra, a gente tinha convidado, mas aí a vida trouxe imprevistos e não pudemos tê-la, então hoje é uma alegria ter você conosco, Sandra. Eu vou apresentar rapidamente a Sandra. Sandra Mara de Almeida Rodrigues, mestre em Psicologia Social pela Universidade Tuiuti do Paraná. Ela é de Curitiba, para quem não sabe. Especialista em terapia familiar sistêmica pela Universidade Positivo. Psicóloga, atua em consultório particular em Curitiba e publicações. Ela hoje vai apresentar esse artigo do livro que lançaram agora, a Sandra vai explicar, Ecos da Alma Feminina, e o nome do capítulo dela, do artigo, seria Os Possíveis da Vida, isto? Isso, idealizações e os possíveis da vida. Idealizações dos Possíveis da Vida, que é o que nós vamos hoje escutar. Ô, Sandra, eu queria agora passo para você, e você tem outros, né? Você lançou outros artigos, outros livros, o que faltar que você acha importante, complementa, por favor, tá? A voz é Tá, sua, pode falar aí. tá bom. Bom dia a todos. Eu vou falar hoje com vocês sobre um capítulo deste livro aqui, né? O doutor Sérgio recebeu lá hum, na casa dele, né, doutor Sérgio? E acerca deste livro que ele me convidou para falar com vocês, e eu estou imensamente feliz de estar aqui. Eu tenho um outro livro que foi lançado em 2023 sobre abuso sexual infanto-juvenil. Foi um trabalho feito com mães, um trabalho interventivo, que foi muito bom também de escrevê-lo. Foi muito sofrido também, foi muito bom também ao mesmo tempo. Mas hoje vamos falar desse livro aqui, tá? Então, preparei aqui um material para vocês. Eu espero que vocês gostem e, e que eu consiga transmitir aquilo que eu queria, que eu quero, né? Então, vamos lá. É, Em primeiro lugar, eu quero agradecer esse espaço acolhedor de fala. Vocês são muito queridos e isso me comove. Eu fico me sentindo muito bem, né? O convite do Dr. Sérgio para mim foi um abraço. Foi assim que eu me senti e me deixou muito tranquila porque ele disse assim: "Você pode ler". E aí eu fiquei mais tranquila, porque quando eu tenho que falar livremente, às vezes me perco tudo. Eu sei, sou boa de escrever, não sou muito boa para falar livremente. Essa é uma coisa que eu tenho, né? A inspiração me toca quando eu escrevo. Quando eu escrevo, as coisas fluem muito mais fácil. E aí, quando eu reli o meu trabalho essa semana para poder preparar alguma coisa para vocês, eu encontrei e senti a força da frase que dialoga com os conceitos winnicottianos. E a frase foi a seguinte: a vida adulta é sempre menos adulta do que parece. Ela é pilotada por restos e rastros da infância. Assim, o que eu pensei? O desenvolvimento não se encerra na infância, permanece aberto durante toda a vida, especialmente nas relações que nós temos, né? Daquilo que doeu e que precisa de elaboração, na criatividade e na capacidade de sentir-se real. Pergunta que eu vi no sexto congresso que vai ter, recebi uma notificação e foi assim: o que se viveu, o que se repete e o que se renova? O congresso da Butez Madura que eu vi também. Na minha interpretação sobre essa frase, do que se viveu, o que se repete e o que se renova, eu trouxe a seguinte frase que eu preparei para vocês: a vida bordada na pele madura. Amar seria tocar o chão para a alma se abrir. Essa seria a interpretação que eu trouxe. Mas vamos lá. Um grupo de mulheres escritoras me convidou para colaborar com um capítulo que se tornaria este livro. Na Liberdade, me encontrei revisitando minha história desde a infância até a idade de hoje, que nortearam a minha escrita. O capítulo tornou-se, então,
uma espécie de inquietação ou uma narrativa reflexiva. Preparando esta fala, aproveitei a oportunidade para colocar minha experiência clínica, que eu sou sistêmica, né, em diálogo com os pensamentos winnicottianos que me ajudaram a refletir sobre o processo de amadurecimento. Então, gente, longe de querer dar qualquer tipo de aula para vocês, porque eu não tenho muita liberdade com o Winnicott. Eu conversei com ele, mas não fui na casa dele ainda, então assim, eu não tenho muita liberdade com ele. Me peguei pensando no que eu poderia contribuir com a leitura aqui para nós, no tocante a duas palavras centrais do capítulo, que seriam as idealizações e os possíveis da vida. Então eu pensei em fazer a leitura e, em seguida, eu preparei algumas contribuições para o nosso diálogo. Se vocês me permitirem, então, eu vou ler o capítulo e trazer alguma contribuição que eu fiz sobre o capítulo. Pode ser assim? Do seu jeito, Sandra, como você que formou aí. Então tá bom. Vamos começar lá. É, idealizações e os possíveis da vida. Se o tempo ficar muito curto, vocês me avisam, tá? Vamos começar então. Fantasias, planejamentos, percepções distorcidas, frustrações, aceitação, autoconhecimento. Em que fase a maioria de nós se encontra neste momento? Na sociedade atual e no mundo, estamos na meia-idade. Os tal 50 a mais, o homem maduro. Se for 51, então, será uma boa ideia. O que mudou? O que acontece que hoje temos que hoje temos um aumento na expectativa de vida. Qual será o nosso desafio? Esse tema se encaixou perfeitamente, sendo muito oportuno para mim escrever sobre ele. Penso que este pode ser um momento muito bom para refletirmos sobre os possíveis encontrados por cada um de nós. Afinal, o meu possível não é igual ao seu, é? Muito pertinente pensar em escrever um texto que aborde nossas idealizações e os possíveis da nossa vida. Você evitou ou encarou cada fase vivida em família, sozinho ou acompanhado? Será que continuamos idealizando? Quando a gente começa a escrever, parece que as memórias chegam perto do teclado e vêm dizer um oi. Lembra que você pensava dessa forma? Que você pensava assim? O que você fez com isso ou com aquilo que você idealizava? Assim, acredito que o texto vai parecer mais uma reflexão, para que juntos cheguemos nos possíveis da nossa realidade pessoal. Eu escrevi sobre minha realidade pessoal, enquanto você lê e traz a sua lembrança. Aqui serei eu mesma, livre de ser uma escrita acadêmica ou científica. Essa liberdade é fascinante, mas, ao mesmo tempo, sei que, de alguma forma, a teoria psicológica vai querer ficar marcada em algum parágrafo aqui, assim como pedaços marcantes das minhas próprias idealizações. Mas hoje estou bem tranquila com isso. Vou confiar nos possíveis das leituras de vocês. Cabelo de milho. Conhecem essa expressão? Lembro de minha loirinha, quando bem pequena, esperando meu pai no portão de casa. Eu fazia um bolo de terra para ele e deixava em cima do portão. Claro que criança pequena quer carinho e também ouvir elogios. Ele chegava e eu ficava de olho para ver se ele enxergava minha obra de arte. Minha mãe me ajudava, me dava umas colheres de trigo e um ovo para eu fazer a minha mistura, bela mistura. Não me lembro direito se ele elogiava. O que lembro é ele caminhando pelo corredor, dirigindo-se à porta. Me lembro também que eu não sabia a diferença entre a palavra sal e sol. Quando eu olhava para o céu, eu entendia que ele era bonito e que deixava o dia belo e quentinho. Muito bom para brincar. Não vou contar toda a minha história diante dessa fase,
mas lembro que meus pais brigavam muito. E assim começava a minha idealização. Queria, como toda criança, ter os pais pertinho para cuidar de mim e de meus dois irmãos. Quando os pais brigam, esquecem das necessidades dos filhos. E isso é uma coisa muito complicada para as pessoas ao longo do seu desenvolvimento. Você também passou por isso? Gente pequena começa, gente pequena começa a ser diferente, começa a se moldar, começa a agradar para receber o que deveria ser de graça nesta relação entre pais e filhos. Para ficar mais leve, procurava neles qualidades positivas. Assim eu também teria aquelas boas características. O lado difícil era o lado difícil eu realmente queria esconder. Já pequena, aprendi a sorrir quando o coração estava apertado. Não se preocupe. Eu imagino que alguns trechos escritos com esses meus dedos soltos possam trazer preocupação, mas peço que se atente ao processo dessa escrita dos possíveis da vida. Querendo ser adulta, encarava qualquer desafio com olhos erguidos. Eu queria ser a salvadora da família, ser boa, ser prestativa, ser necessária. Ouvia atentamente problemas de adultos, mas esquecia que eu era pequena. Mas também ninguém me olhava naquela infância gostosa tão almejada e a idealização vista. Quando a gente pensa na vida por um momento, percebemos que somos sobreviventes. Quanto medicamento, quanta solução milagrosa a gente não tinha que tomar? Um dia eu e meus irmãos rimos muito disso. E sobre a escola? Eu, criança, não queria cadernos do governo. Naquela época, eu ganhava os materiais escolares que até hoje me arrepia. Atrás de cada caderno tinha impresso o hino nacional. Sei de cor até hoje. Odiava isso, gente. Nossa. Mas a gente é criança e obedece. O que a gente faz com essas coisas que a gente passa na infância? Onde está a idealização aqui? Eu ouvi a minha mãe contar que minha madrinha era rica. Então, eu achava que a cada data especial eu ganharia um presente interessante e diferente. Infelizmente, isso não acontecia. Isso me causava uma tristeza, era muito ambivalente o que eu sentia. Assim, comecei a pensar que precisamos esperar dos outros as coisas que precisamos. Agora vamos começar a falar um pouco da adolescência e do amor. Amor adolescente. Época cheinha de idealizações. Ele era perfeito, lindo, inteligente, tinha uma família maravilhosa. Iam todo domingo à igreja. Todos eram bons, não havia críticas. E o pior, naquela minha visão, família boa era a dele. A minha não era. Meus pais não tinham o hábito de ir à igreja e não eram casados, nem no papel, nem no religioso. Ele era nosso padrasto. Perdi meu pai com 9 anos. Para pertencer, eu acompanhava a família deste príncipe nos cultos, e lá eu ouvia que muitas coisas eram consideradas pecado. No começo, a gente se bate. Um conflito interno que trazemos para discutir com a família. Pensem se isso dava certo. Hoje em dia, encaminho o adolescente para a terapia, mas naquela época eu estava errada e ponto final. Cansei. Quando eu vi, eu já estava analisando tudo aquilo diferente. Não valia a pena eu estar ali. Aquele lugar não era para mim. Percebi nas convivências religiosas um mundo de aparências e desfiles. Eu não estava conseguindo ser eu ali. Chorei por um amor que não deu certo e isso parecia terrível naquela época. Nessa fase, e com os ensinamentos que recebemos, pensamos que a saída só existe se estivermos acompanhadas de alguém. Não ensinam aos adolescentes outros possíveis na vida. Acho que isso é uma idealização repassada até hoje.
Por que que eu escrevo isso? Porque eu escuto de muitas mulheres um lamento, em outros momentos, uma certa crítica passiva e agressiva. Você tem alguém, e eu, né? Eu preciso me virar sozinha. E neste ponto, as relações começam a ficar estranhas. O ser humano é muito complexo mesmo. E quanto às regras, normas da minha casa? É uma luta essa fase. Idealizações? Claro que eu tinha. Eu queria ser diferente, ter um casamento diferente. Não fumar, ser amorosa quando tivesse filhos, ser mais firmes. Com certeza eu vou conseguir, eu pensava. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Terminei o ensino médio e trabalhava num supermercado cujo nome não existe mais. Eu gostava porque conversava com muitas pessoas. Idealizações? Sim. Gostava porque conversava com muitas pessoas. Sim, eu imaginava que um homem rico e bom apareceria ali no caixa e me surpreenderia. Um príncipe encantado? Pode ser. Claro que hoje reafirmo o quanto isso é perigoso. Devemos esclarecer nossas meninas. Como foi que me lancei no mundo? Vocês precisam entender o contexto desta minha história, porque hoje tudo é bem diferente. Naquela época, sair de casa para uma moça só acontecia se fosse para casar. Então, eu idealizava esse dia. Com 15 anos, eu já ganhava panos de prato de presente. Claro que eu odiava. Eu queria ganhar coisas para mim, mas isso era possível na minha vida. Sair de casa aconteceu quando me casei. Conheci uma pessoa muito boa e lá começa a união de duas famílias bem diferentes. Que idade Me você tinha, Sandra, quando você casou? 18, 18, tá. é. Minha idealização, ah, me lembro que seria tão bom se as famílias se dessem bem. Idealizava uma festa de casamento, uma grande surpresa para nós dois, comprar vestido, etc. Mas a idealização trouxe os possíveis daquele momento. Eram duas famílias muito diferentes, não só diferentes economicamente, mas diferentes no desenvolvimento dos pensamentos, do que seria certo, da rigidez. Enfim, comprei um vestido de casamento usado e não tive festa. Não deu para organizar uma festa. Mais uma vez, o possível foi um jantar comemorativo oferecido pelo irmão da minha mãe. Outro momento possível foi uma pequena comemoração na casa da minha cunhada mais velha. Nessa fase, eu era muito jovem, tinha 18 anos e pensava de forma muito complicada acerca de mim mesma e da forma que eu via e entendia o mundo e as coisas. Faz parte do desenvolvimento. Vou entrar um pouco na teoria, não vai ter jeito. Essa fase do ciclo vital chama-se lançamento do jovem adulto. O lançamento desta jovem começou cheio de tropeços. Sim, eu tinha um sonho, fazer faculdade. Era uma idealização. Eu queria fazer direito. Direito parecia ser o caminho que me levaria a ganhar dinheiro. Reconheço que tinha uma idealização neste curso. Advogada, lidar com temas ligados à justiça. Eu tinha essa questão dentro de mim. Era uma justiceira. Achava que tudo se resolvia na base de enfrentar, discutir do vamos ver. Eu tinha que ser alguma coisa importante. Meu pai tinha sido tal, e eu queria ser tão boa quanto ele. Entrei num curso técnico. Essas coisas não existem mais hoje em dia. Era um meio termo entre graduação e ensino médio. Mas escrevendo aqui, revelo que eu não sabia o que eu queria. Eu estava presa com idealizações familiares. Os possíveis na minha vida ainda não faziam sentido e eu lutava. Hoje penso como demora para a gente crescer. Não dá mesmo para enfiar conteúdos na cabeça de um jovem ou de uma jovem. Precisamos de exemplos, reflexões e muito conselho. Eu me formei. Eu tinha uns 20 anos.
Não era momento de escolher nada que não fosse ser dona de casa e ter filhos, né? Eu não tinha outra visão para a minha vida e essa era a escolha possível daquela época. Idealizações? Claro. Seria o primeiro ou primeira neta de ambas as famílias, que é o primeiro filho que eu tive, né? Novamente fui surpreendida com os possíveis da minha trajetória de mãe de primeira viagem e eu não concordava nada com aquilo que acontecia. Eu estava sozinha, com uma bebê, coisa mais linda. Lembro que não tive medo. Eu conseguia lidar bem com a minha tarefa de ser mãe. Hoje, hoje encaro que muitas das coisas que eu achei injustas eram sim injustas. Passei por muitos momentos em que eu precisava de ajuda. Atualmente me dei esse direito de me defender. Isso alivia o possível da vida. Foi uma fase muito boa. Não me arrependo de ter tido filho cedo. Tive dois. Tive um casal. Acho hoje que as mulheres pensam e sentem que ser mulher significa sofrer, segurar a onda, fazer todo o possível, limpar a casa, cuidar, defender, transar e ser feliz. Se as coisas estavam ruins, estava tudo bem. Afinal, a gente tem que segurar o mastro da família. Ouvi isso muitas vezes. A mulher deve saber lidar com o casamento e cuidar para não perder a família que tem. Nossa, nem se imaginava discutir a relação, ainda mais evidenciando o nosso ponto de vista para o marido. Isso era o que era repassado para nós filhas. Uma idealização sobre educação conjugal. Será que é possível viver uma relação assim? Talvez no começo até dê certo, mas claro que eu não achava esse pensamento correto. Me batia muito com isso, mas havia uma saída, um acordo com o companheiro sobre saber lidar com os impossíveis que todos querem tornar possíveis, idealizando uma relação que pode trazer mágoas. Essa condição eu tinha certeza. Claro, desde pequena eu via minha mãe sofrer e aceitar o inaceitável. Ela era uma guerreira, mas tinha três filhos para criar. Meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos, como eu já escrevi anteriormente. Eu queria fazer o meu diferente, nos possíveis da minha vida. Eu também era uma lutadora. Ainda bem, fácil? Claro que não. E tem muita coisa que eu não vou conseguir trazer aqui, porque é só um capítulo do grande livro da vida de cada um de nós. Voltando para a chegada dos filhos, época em que nascem os mini-eus, como é que a gente faz? Idealiza, repete, aprende, aceita. Os mini-eus chegaram após 3 anos de casamento. Mas vamos falar a verdade. O casal trabalha bastante para dar conta de tudo e ainda ter tempo para si. Lembro das muitas vezes que eu rezava, o que era uma idealização, para que algum familiar pegasse um dos filhos para que eu descansasse no meu papel de mãe. Idealizações sobre maternidade? Claro, momento único, seu e de seu bebê no sofá, amamentando com alegria e prazer. O possível, dor. Eu tinha uma dor enorme na hora de amamentar. Na verdade, eu tinha uma flor no meio do meu peito. Esse era o possível da minha experiência que os pediatras evitavam escutar. Até eu mesma me ouvi e parti para a mamadeira. Outra idealização era o sonho de ver bebê dormindo feito um anjinho no berço. As revistas enganavam bem as mães. O possível era lidar com choros noturnos e com meu medo da criança se asfixiar e o cansaço extremo. Nessa fase, minha filha já tinha uns 5 meses. Minha mãe disse: faz uma mamadeira, um pouquinho de maisena, porque o que a criança tem é fome. Eu aceitei. Fiz a mamadeira bem levinha, mas foi o suficiente. Dormiu que foi uma beleza. Só o leite em pó era uma idealização. Segui os meses felizes dela. Ela comia bem e ria bastante. Antes dela, eu tive um aborto. Foi muito triste. A idealização?
que eu tinha, suporte e também comemoração por parte da família como um todo, quando eu tinha ficado grávida, né? Aí depois eu perdi o bebê. O possível da vida, lidar com o luto do aborto e voltar a viver esperando boas novidades. Quando ela tinha 4 anos, eu decidi voltar a trabalhar. Organizei a rotina para isso. Era uma bela de uma idealização, pois, na verdade, não existia recompensa naquele caminho. A família toda corria e o que eu ganhava não pagava nem a escolinha dela. Decidi ter o segundo filho. Abortei novamente, mas desta vez já não havia idealização. Eu sabia que tinha que lidar com o possível da vida e seguir cuidando de outra vidinha viva. Filhos pequenos são a melhor fase. Estão sempre ali no quarto. Os pais conseguem aproveitar eles. Eles são carinhosos e a gente é tudo que eles têm. Eu me sentia importante. Como eu disse, aqui se vão palavras soltas e reflexões passadas. Os dois filhos que eu tenho se relacionam muito bem. Isso acontece até hoje. Essa parte eu não precisava idealizar. Mas uma vez, quando o caçula tinha 1 ano e meio, fui tomada pela vontade de estudar e trabalhar. Coloquei ele numa escolinha para tentar recomeçar. A idealização desta mãe? Que o pequeno aceitasse a escolinha, que gostasse de brincar com outras crianças. O possível desta mãe? Filho chorando e recebendo balinhas para se acalmar. Aquilo cortou meu coração, fazendo que o meu achado para aquela fase fosse adiado. O tempo foi passando e os filhos crescendo. Mudanças, coleguinhas, festas, show, roupas de marca, como diziam, brinquedos mais sofisticados, tudo isso a família passa junto. Junto com isso, vem os problemas na escola, notas, amizades adolescentes e o começo de namoros. Foi nessa fase que consegui entrar na faculdade. Minha filhota estava com uns 13 anos e meu filho com 8. Morávamos em um apartamento e isso me deixava tranquila. A idealização? Cursar psicologia no curso da manhã em uma faculdade bem pertinho da minha casa. Eu queria estudar lá desde que a faculdade foi inaugurada. Porém, o possível da minha vida me trouxe outra oportunidade. Entrei em psicologia numa outra instituição no período da noite. Idealização? Eu vou dar conta. Vou dar conta. Claro que consegui. Mas foram 5 anos de muito suor, lágrimas e visitas a traumas. Faculdade faz isso, né? Minha idealização como novata na faculdade achava que eu queria cuidar das pessoas. Eu também achava que, com certeza, eu iria trabalhar em hospitais. Eu tinha uma dor acerca de um dos meus abortos. Eu achava e ainda acho que deveria haver mais humanidade com as mulheres numa hora tão triste. Eu tinha 40 anos quando entrei na faculdade. Foi o possível da minha vida. Eu me lembro que eu via de muitas professoras que minha idade era excelente para essa opção de curso. Isso era uma idealização por parte delas. O verdadeiro ou o possível para mim é que era bem difícil de eu estar ali. Minha realidade é que eu estava há muito tempo sem estudar. Meus assuntos eram filho, mercado e contas. Literalmente, eu tinha dificuldade para me encaixar ali. Eu tinha uma enorme força de vontade. Lembro que eu queria corresponder às idealizações por mim mesma criadas, mas o curso mexeu muito com minhas estruturas. Desconstruímos para reconstruir. Os tais 5 anos parecem impossíveis na vida. Lembrei agora que todo tipo de transtorno encaixava em mim. Escrevendo agora parece engraçado. E que bom que posso enxergar assim nesse momento. A gente se transforma assim, mas não como a gente idealiza. Vou me transformar tal qual uma borboleta colorida e maravilhosa. A verdade é que naquela época eu me vi diante de um poço enorme e cavei com as unhas muitos degraus para subir. Esse foi o possível do qual tenho orgulho na minha vida. Não dá, tudo certo? Não dá para idealizar que a idade tem a ver com maturidade.
A maturidade vem das vivências, dos sofrimentos, dos encontros e desencontros e da readequação das idealizações que se tornam aceitas como os possíveis da vida. Cheguei na fase em que os fofinhos começam a sair de casa. Idealização? Idealização é dizer que isso é maravilhoso. Idealização é afirmar que isso é sinal de que fizemos um bom trabalho. Mas e o possível desta fase? Deixar que saiam, aceitar que estão cheios de energia e precisam bater asas e cabeças para se tornar o que desejam. E assim foi. Eu sei que eles também têm as idealizações deles. Já observei que estão lidando com elas e encontrando os seus possíveis na vida. Claro que muitas vezes me pego pensando sozinha. Por que que eles têm que morar em outro lugar? Não seria mais divertido todos morando pertinho de mim? Bate a saudade diante do possível desta fase. Mas preciso aceitar que, nesse momento, eu e o companheiro estamos na meia-idade. O que é possível na meia-idade? Afinal, tenho mais de 50 anos. Agora precisamos olhar para nós. Estamos eu e ele em casa. Um começo ou um recomeço? Essa fase, essa fase precisamos chamar de readequação e a comunicação precisa ser mais aberta. Um dia até brinquei com ele. Idealize que estamos nos casando agora, jamais vividos e cheio de histórias, marcas e aprendizagens. O que vamos fazer com a vida? Nós demos conta, nos demos conta de que estamos novos e ali sorri. Que bom! Foi possível realizar tudo isso na caminhada. Se estamos novos e temos saúde, podemos fazer muita coisa. Não, não idealize. Não estou falando de produzir conteúdo, comprar imóveis, comprar carro, etc. Estou falando de viajar, enquanto é possível, na vida e no agora. Uma sensação agradável. A casa é toda nossa? Fazia tempo que eu não sentia isso. Eu posso chegar e não fazer nadinha. Me lembro, me lembrei daquela música da Simone. Então é Natal, e o que você fez? Hoje eu consigo responder tranquilamente que eu fiz o que deu. O que deu e o que não dava. Estou de acordo com minhas realizações até este momento. Se tem coisinhas para arrumar, tem sim. Mas acredito que as próximas fases estarão de encontro com estes nós, mais amadurecidos e mais cientes, não só do que queremos, mas com os possíveis das outras pessoas. A maturidade aparece quando você aprende a lidar com todas as estações da vida. No seu armário também só tem roupas que você gosta. Marcas também não importam mais. O que importa é a roupa fazer sentido para o seu momento. Nada de peças que um dia irão entrar em você. Nada de guardar trecos que você não usa. Talvez tenha um nome de minimalismo. Talvez. Outra coisa. A gente começa a ficar chato ou chata. Já começa a gostar das coisas no lugar. Dá para entender nesse momento os possíveis da nossa mãe ou de nossas avós. Claro que aqui estou falando do possível da minha vida. Não esqueça. A vida agora é mais uma contemplação. Passei dos 50 a mais. Acorda, porque o filme está na metade. Comecei a sentar para observar as cores das árvores, as flores expostas na rua, os cachorrinhos, a mudança na esquina, a casa que eu nunca tinha visto e o charme do bairro onde moramos. Também me dei conta de que a vida está na metade quando meu irmão faleceu. Ele era mais novo do que eu. Como isso pode ter acontecido? Então quer dizer que a natureza não obedeceu à minha idealização, nem à idealização da minha mãe. Aliás, nenhuma mãe deveria passar por esse possível, quase impossível, na vida, que é se despedir de um filho. O possível da vida fez a família caminhar, tendo que aceitar a perda de um parente. A nossa idealização seria nunca falar de perdas, nem de mortes, nem de desesperanças. Mas lá vêm os possíveis da vida com seus desafios. Essa é a lição da vida. Não quero mais que o tempo passe tão rápido. Preciso confessar que idealizava isso. Queria que os filhos crescessem rápido, que as coisas complicadas passassem aceleradas.
Hoje, quando observo famílias com crianças pequenas, gostaria de poder passar a compreensão de que o possível da vida é o mais valioso que eles têm agora. Mais uma vez, é uma idealização que não pode ser repassada. Aqui em casa, começamos a cuidar mais da saúde física do nosso corpo. Desculpem, isso foi uma idealização, porque eu não cuidava antes. Hoje quero ter pernas boas para caminhar. Aliás, quero que meu companheiro também tenha boas pernas para caminhar comigo. As idealizações sociais de velhinhos deitados na cama estão fora de possibilidade para mim. Lembrei agora que desde pequena eu achava um desperdício o tal cochilo da tarde. Minha mãe queria que a gente descansasse umas horinhas após o almoço. Eu via outras crianças brincando na rua. Aquele possível não fazia sentido para mim. Penso que o amadurecimento pode ser comparado ao inverno que me fez silenciar para fora e acordar para dentro. Dá até preguiça de discutir. Compreendo hoje que ao sair o sol, as flores voltam a se abrir. Dá para confiar nesse processo. Também existe outra grande mudança diante de idealizações passadas. Já não quero mais enfiar estacas para que as árvores cresçam retas. Claro que fiz isso. Foram idealizações. Acho muito difícil ninguém ter querido mudar alguém ou algum outro na vida. Geralmente aqui, nessa fase, você percebe que se esforçou para ser bom para o outro, mas não foi bom para você. O possível e o bom do momento da vida, ah, você ainda tem tempo de rever muita coisa na sua vida. Existem muitos lugares que você ainda não visitou, e esse é o novo possível da vida. A última fase da vida, eu não estou nela, mas meus parentes estão. Esses parentes principais são minha mãe e meu sogro. O que eu gostaria, o que eu idealizo, vê-los bem. Porém, não é bem assim que acontece. Afinal, eu escrevi que eram minhas idealizações para a história de vida deles. Nossa relação é marcada por reclamações, discussões e perda de tempo, pois trazem em suas falas idealizações que não são mais possíveis. Entendo, então, que o possível da vida deles está sendo vivido. Em relação à minha mãe, por muito tempo eu achava que eu era responsável pela alegria e pela felicidade dela. Depois de muito caminhar, descobri que nada que eu faça pode resolver essa questão, pois o possível, essa questão do possível que ela vê na vida dela. Os possíveis da vida pertencem a cada um de nós. Se você chegou até aqui, deve ter questionado algumas coisas na sua vida. Ainda mais se enxergamos juntos que idealizações e os possíveis da vida pertencem às aprendizagens de cada um de nós. Melhor ainda, quando aprendemos que tem coisas que dependem somente de mim, tem coisas que dependem de um nós, e tem coisas que dependem de um movimento do outro. Evidentemente, aqui a escola da vida faz suas distinções. Ninguém irá passar ileso nas fases escolares sem fazer suas atividades de casa. Pode até parecer que os possíveis da vida deixam nossa história mais pesada, mas quem escreve aqui não se sente dessa forma. Que desafio você ainda não enfrentou? Aqui foi o capítulo que eu escrevi, gente. É muito Muito bom bom, ouvir pela sua voz. Eu já tinha muito, lido e já conhecia a sua história, muito cara, bom. e mexe muito com a história da gente, né? E eu me Muito. metendo Mexe. aqui, desculpe aí, Tor Sérgio. Eu escolhi isso, né? Você disse que tinha preparado coisas, você quer falar agora ou Preparei. deixa para depois? Posso falar agora então? Tá Olha, aqui. Você que Então sabe, eu é vou melhor. falar. Vou falar você e vocês vai no seu ritmo aí ainda, que você está estão no meu quente. ritmo. Vai lá. Mas que bom que É, vocês. Ó, qualquer coisa vocês me interrompam, tá bom? Porque eu tô aqui numa liberdade muito gostosa. É, com base no capítulo que eu li, eu pensei, será que eu poderia afirmar
que as idealizações podem ser explicadas pelo olhar winnicottiano e que os possíveis da vida, pelo olhar da teoria sistêmica, eu pensei numa coisa assim, gente, para poder discutir com vocês, né, o, o tema. Então, deixa eu tirar isso aqui para cá. Tá, vamos lá. Após eu procurar, eu encontrei o seguinte. Então, eu fui estudar, né, gente? Não teve jeito. Em Winnicott, as idealizações podem ser compreendidas em relação às experiências precoces de dependência, à necessidade de proteção, ao ambiente suficientemente bom e às formas encontradas pelo indivíduo para preservar a continuidade do ser. Idealizar alguém, uma relação ou uma situação pode funcionar como uma tentativa de manter segurança, esperança ou uma imagem de cuidado. Também pode estar relacionado à tensão entre o verdadeiro e o falso self, quando a pessoa se adapta excessivamente às expectativas do ambiente. Isso é perigoso, pois pode manter a pessoa presa à dependência absoluta, né? Eu não entendo muito desses termos, mas eu fui procurar e fui tentar encaixar para a gente poder conversar, né? Já a teoria sistêmica, ela pode contribuir para compreender os possíveis da vida, os possíveis da vida, a partir da rede de relações, dos contextos e das condições concretas que ampliam ou restringem as escolhas do indivíduo, de acordo com o capítulo. Nessa perspectiva, as possibilidades não são apenas internas ou individuais, né, nessa visão sistêmica. São construídas nas interações familiares, sociais, culturais e históricas. Enquanto terapeuta, observo os padrões familiares que podem ser adaptativos ou não. Uma mudança na posição da pessoa, né, no caso do atendimento individual, dentro do sistema, pode produzir novas narrativas, quer dizer, afeta os outros membros, recursos e formas de existência. É importante evitar a ideia de que o Winnicott explica somente o mundo interno e a teoria sistêmica explica somente o mundo externo, porque não se fecha o atendimento com este olhar. Ambas reconhecem a importância das relações e do ambiente, embora trabalhem com ênfases diferentes. Winnicott privilegia o amadurecimento emocional e a constituição do self. A teoria sistêmica enfatiza os padrões relacionais, os contextos e os processos de mudança que são observados nos atendimentos com o uso de ferramentas sistêmicas, como, por exemplo, o genograma que a gente usa em atendimento. Se é que se pode resumir, e eu vou chutar aqui isso, né, doutor Sérgio? A abordagem sistêmica amplia o olhar para a rede de relações, enquanto Winnicott aprofunda a compreensão da experiência subjetiva e do desenvolvimento emocional. Poder escrever e ler para vocês me trouxe uma forma de elaboração e integração da minha própria história, porque até então eu tinha feito o capítulo de forma livre e não estava muito preocupada, apesar de estar escrevendo e enxergando algumas coisas da teoria. Mas quando você começa a ler e buscar a teoria em si, você começa a pensar: nossa, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. E aí, né? Eu comecei a escrever e ler e comecei a elaborar tudo isso com o convite do doutor Sérgio, que até então eu não estava preocupada em fazer. Mesmo pontuando pequenos momentos, trazendo algumas memórias, afetos, perdas, rupturas e conquistas, pude perceber que o desenvolvimento não se encerra em uma etapa específica, mas permanece aberto a novas compreensões. Então, isso são as ressignificações. Isso deixou um reconhecimento de que minha história é, ao mesmo tempo, singular e constituída nas relações, permanecendo sempre em processo de ressignificação. E isso foi muito bom para mim. Revisitar a própria história não significa permanecer preso ao passado. Significa reconhecer as marcas que ele deixou, compreender os recursos construídos ao longo do caminho e abrir espaço para novos sentidos e possibilidades de existência. Então,
ficou isso para mim, gente, de tudo aquilo que eu li, para dividir com vocês. Eu doido para falar também. Então vamos lá, Sandra, depois eu também quero falar. Por favor, Você Sé, abre fique à aí. vontade. Eu quero explicar, né? Eu realmente li esse texto, a Sandra me mandou o livro, né? Eu li o texto e fiquei encantado. Lá na minha terra tinha um homem que era muito pouco letrado, ele ouvia uma palavra e repetia aquilo, ia repetir todas as oportunidades. Eu me vi fazendo isso na clínica, os possíveis da vida, sabe? Ou seja, né? E achei, e me dei conta que o que é a psicanálise, né? É você trabalhar os possíveis da vida. Você trabalha com interpretações, né? As idealizações. Tem 1 bilhão de trabalhos analíticos fantásticos sobre idealização, né? Mas eu estou me lembrando de um da Janine Chasseguet-Smigel, o ideal do eu, que ela diz que a gente está sempre aquém da idealização, né? Não tem como você chegar ao idealizado, você não tem essa possibilidade, né? O idealizado é sempre muito maior. E outro dia eu estava lendo, eu já pelejei para lembrar onde eu li isso, de um autor importante, falando mais ou menos isso que Sandra fala, entende? Que a vida é essa, não adianta a gente fantasiar que será maravilhosa, porque não é, né? É porque a pessoa coloca que a vida não é uma linha reta, ela não é uma harmonia, né? Tem morte, tem doença, tem inesperados, tem acidentes, em suma, tem tem frustrações o tempo todo, né? E o lidar com a frustração é lidar com as idealizações, né? Eu e outro ponto que me chamou muita atenção que eu adorei, eu defendo há algum tempo, sem muita ênfase, mas defendo que os terapeutas analistas deviam usar a própria experiência pessoal para entender conceitos e mostrar como que entender os conceitos. Porque você vai lá, isso é transferência. Mas como? O que você sentiu na transferência? Como é que você viu que era transferência? Entende? Então, isso é transferência. Mas por que é transferência? E eu tenho convicção de que as pessoas muitas vezes falam sem ter vivenciado conceitos psicanalíticos. Entende? E, então, uma história honesta dessa, corajosa, né? De a cada momento ver, na verdade, o que é uma idealização e o que deu para fazer. Sem a idealização, os possíveis não existem também, né? Você precisa do consciente para existir o inconsciente. O tempo todo é assim, né? Você precisa do. Eu estava lendo ontem, acho que do Ogden, né? Que você precisa da visão ontológica para ter a visão epistemológica, né? Como é que as coisas se desenvolvem, como é que as coisas evoluem. Então, isso eu achei notável, a cada momento você contar a sua dor, porque toda etapa é dolorosa, né? Para ter crescimento tem que ter dor, né? Os ossos doem ao crescer, né? Sabe? O crescimento, desde o bolinho de terra, né, até o que é hoje, né? É, e aí, quando você vai ficando mais velho, você se confronta com o que deu e com o que não deu na vida, né? Sabe? Então, eu tinha convicção que eu seria um novo Freud. O Bion tem um trabalho que dizia que a cada 100 anos surge um grande inovador, um mudador de paradigma daquela ciência, né? E eu falei, quem sabe serei eu na psicanálise, né? E não fui, eu sou um analista de uma cidade de Minas, né? Da capital, nunca ocupei cargos importantes nas agremiações, também quem ocupa também não chega lá, não sei é bobagem, mas estou falando, mas estou satisfeito, né? Porque o que foi possível para mim foi isso, né? A gente pensa muito nisso. E na clínica, usar isso o tempo todo. Porque o que você faz com seus pacientes? É mostrar como que eles desvalorizam os possíveis em nome do idealizado impossível, né? Eu queria. E aí vem
todos os outros conceitos de inveja, né? de capacidade de criar um self coeso, satisfeito, aproveitar a jabuticaba que você pode colher no pé, né? Que é de verdade. O que é verdadeiro é o possível da vida, né? Sabe? Então, isso é que me chamou muita coisa do Winnicott. O verdadeiro é o possível. Não adianta eu querer ter um Porsche, eu não tenho dinheiro para comprar um Porsche. E, então é impossível para mim, eu nem penso, né? Sabe? Então, isso é a busca do dia a dia, da rotina de vida, né? A gente tem discutido isso. Eu tenho pensado demais nisso, até para poder fazer um balanço, para achar que a sua vida valeu a pena, né? Sabe? É, Sim, e isso que para mim valeu muito o termo possíveis da vida, né? Que é o que você consegue de fato, de forma verdadeira, eu vou chamar até de forma honesta, né? Até de forma honesta. Eu consegui fazer mil coisas e sofri pelas idealizações. Às vezes você sofre, né? Que eu queria tanto que assim fosse, mas não é, né? E isso é muito bonito. Eu adorei seu texto. Achei honesto, achei que é uma coisa que quem não se sentir tocado precisa de mais análise, entende? Porque isso aí é a nossa história o tempo todo, né? Você casa não dá certo, sabe? Seu filho não é o que você queria que fosse, né? Você idealizava uma coisa, de repente é outra completamente diferente, né? O... E assim vai. Quantas vezes você escuta de pacientes isso, né? A minha filha eu criei para ser. E ela é, outro dia eu ouvi, e ela é uma comunista, não gosta de roupa boa, não gosta disso, não gosta daquilo outro, né, e tal. E eu até admirando a moça, né? Porque ela lidou com o possível dela, né? E você tendo o tempo todo que lidar com isso, com essa dialética entre o idealizado e. Agora, sem idealização também não ocorre o possível. Eu tinha um rapaz que eu atendi, ele era um conquistador, então ele cantava toda menina que ele via e dizia: de 10 eu pego uma, né? Então eu idealizo que eu vou pegar todas e consigo pegar uma. Né? Você vê que era o possível para ele ficava muito satisfeito com isso, né? E cantava vitória e não desistia do idealizado, que ele era lindo, que ele era maravilhoso, todas as mulheres adoravam ele, né? Então, meus parabéns, eu gostei muito, agradeço muito sua boa vontade de. O convite veio mais ou menos em cima da hora, né? Mas eu gostei muito desse texto, eu acho extremamente vivo, que é uma experiência viva, com mínimo de teoria, né? Aproveitando o que você aproveitou de você, né? Sabe? E é isso, eu acho que o Winnicott ia adorar isso. Se eu pudesse ouvir, eu penso que sim, né? Porque ele não gostava desses rebuscamentos, né? O meu Winnicott não gostava, não. Se o Winnicott Donald gostava, aí já não se sabe. mas ele fala em vários momentos que não, né? Então, é uma coisa muito clara, né? Porque a experiência vivida não tem nada que a substitua. Não tem nada que seja parecido com uma vivência verdadeira, né? Algo que eu senti, que eu vivi, que eu pude chorar ou que eu pude rir. Não é só o sofrimento, não. Uma vivência epifânica de alegria também é um negócio fantástico, né? Você acha que o mundo vale a pena ser de uma forma fantástica, né? É o amor, né? É a possibilidade de você amar realmente e de odiar também, né? Só para Sim. completar a idealização, foi uma coisa que eu custei um pouco a entender. Depois que eu entendi, eu achei tão banal que eu vejo como é que eu demorei tanto para ter essa vivência tão clara, né? Por que a Melanie Klein trabalha o ódio o tempo todo, né? Não, não é de graça, não. Ela tem um sentido metapsicológico. Porque a tendência é o paciente te idealizar, né? Sim, sim. E aí é que tá. Quando o paciente idealiza demais e você inexoravelmente falha,
é o ódio e a perseguição. O objeto idealizado se torna perseguidor. Então, eu não posso permitir ser idealizado demais também. Na Uhum. teoria do self, por exemplo, os selfistas tentam tirar proveito da idealização, né? Porque acham que revive um momento da evolução narcísica, onde a imagem parental idealizada substitui a sua importância. Eu sou importante porque meu pai, você fala isso, meu pai é fantástico, forte, poderoso, etc. Né? E que Uhum. isso, se for bem tratado, isso vai se dissolvendo e vai ficando num lugar bom. Então, eu não tenho esse pai tão fantástico, mas tive um bom pai. Né? Então, eu posso usar isso como um patrimônio meu, como melhorando a minha visão de mim mesmo. Então, Uhum. mas a Melanie Klein não acha isso. Ela preocupa demais com a idealização. E eu estou atualmente até voltando a ela, porque as idealizações são sempre super, né? Sabe? Você não, quando você idealiza, de um modo geral, é algo super. Então você cai nesse esquema de você transformar o objeto que falhou com você, porque você idealizava, em perseguidor. Você passa a ter medo desse objeto e ter ódio dele. Então, Melanie Klein mostrava que, por trás desse amor que você tem por ele, tem a possibilidade do ódio também. Né? Então, é uma coisa que é muito importante lembrar a gênia, porque ela realmente foi um gênio absoluto dessa percepção das relações de objeto. Então, as idealizações são importantíssimas, né? E o Winnicott lida com isso, né? O tempo todo. É a mãe suficientemente boa, suficientemente boa. Não pode ser idealmente boa, porque senão ela não falha, né? Senão, ela vai virar objeto persecutório. É um dos pontos onde o Winnicott é kleiniano. Né? Então, Uhum. por isso que ele fala de good enough. Né? Então, isso é de uma importância absoluta. Mas essa coisa que você faz, esse balanço entre o que é idealização e o que eu consegui, eu acho notável. Né? Então, Tá doutor bom. Sérgio, o senhor está falando que teria o caso do terapeuta ser, o psicólogo analista, ser suficientemente bom? É isso, mas não, para o Winnicott, a técnica winnicottiana é essa. É você Uhum. ser suficientemente bom. Né? E Uhum. vai falhar. Isso, Só que, reconhecer isso. como ele fala da mãe, tem falhas que são mortais do analista. Né? Então, mas as falhas da mãe, a maioria não são mortais, né? E dos analistas também não, né? Sim. Sabe? Uhum. Eu já tive experiências de falhas mortais, né? Que a pessoa nunca me perdoou. Eu adorava o paciente, né? Mas nunca me perdoou por uma falha técnica minha. Então, o, é muito interessante isso, essa dialética entre os possíveis e as idealizações, né? É, né, nesse sentido que é bacana quando o senhor está falando aí, né, na clínica aqui, eu não tenho muito entendimento sobre isso, mas quando a gente pega um texto para ler e começa a refletir sobre ele, né, e pensar no self do terapeuta, O tempo para a todo. gente não cair, né, nessas armadilhas aí, né, de querer ser uma coisa que a gente não é necessariamente. Isso é fundamental, né? Se você quiser ser o que não é, você dança. Eu lembro de uma vez eu fui fazer uma apresentação e citei Lacan, que é uma coisa que eu não sei, né? Uhum, Mas foi nem é para perguntar, falei com autoridade, foi a única coisa que me perguntaram, né? Então, depois disso, eu me deu para que eu nunca mais falaria o que eu não tenho domínio, pelo é. menos para tapear a plateia, você está entendendo? Então, Uhum, o, foi uma coisa assim, e é isso, você não pode fazer o que você não sabe, né? isso. E as interpretações têm que ser. Essas interpretações analíticas muito bonitas são todas idealizadas, né? Porque não é possível você ter esse sentimento, sabe? Né? A busca é no contato com a pessoa, mas você não acha.
A Márcia Mendes conheceu a doutora Galina, né? Muito bem, né, doutora Galina, né, Márcia? Né? A dou- Maravilhosa. Pois é. A doutora Galina, ela é meio bruta, sabe? Mas ela falava muito isso, né? Ela trabalhava muito essa. Hoje, depois do seu trabalho, eu entendi como que ela trabalhava os possíveis da vida, né? Sabe? Opa. Foi uma menina adolescente queixando. Eu me lembro dessa supervisão, de que não tinha feito nada do jeito que ela queria e tal. Tal, 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 tal. E a Galina virou para mim, mas você não acha que uma menina da sua idade fez o que você fez já é demais até, né? E a moça caiu de costas, né? Porque esperava uma interpretação corretiva da Galina, né? E a Galina mostrou como que ela tinha saído muito bem, né? E, e a Galina tinha muito essas tiradas com a gente, né? Sabe? Então, em vez de você acusar o paciente, você pega o possível da vida. E isso vira um troféu para ele, no sentido de valorizar o que ele fez, né? Então, é muito psicologia do self, é muito Winnicott com Hold, os possíveis da vida, para mim, por isso que me tocou tanto. Pega tudo isso. Por isso que é um trabalho analítico, para mim, da mais alta importância. Essa coisa de você trabalhar as idealizações sem derrubá-las, entende? Porque se Uhum. você derruba, você mata o estímulo da vida, né? Sim. Então, você trabalha os possíveis sem destruir as idealizações, né? Uhum. Isso é que eu achei muito bom, essa dialética do seu trabalho pego na clínica. E você vê, você falou que nem analista é, né? Mas como é que um trabalho verdadeiro, falando da própria experiência, traz muito mais material para a gente falar de análise do que muito texto analítico, que já vem pronto, como se fosse uma verdade, né? Por isso que eu quis aproveitar demais seu texto. Muito obrigado, viu? Nossa, eu que agradeço, doutor Sérgio. Agradeço de coração mesmo. Agora vamos ao Bernardo. Ei, Ela ergueu a bom mão. dia. Bom dia. Oi? Bom, eu apareci só no comecinho, né? Mas para algumas pessoas que eu não vi ainda, bom dia, bom estar com vocês aqui. E quero falar, bom, primeiro, a alegria de estar com a Sandra novamente, com esse trabalho lindo dela. E, particularmente, me interessa falar aqui, pelo menos para começar a falar, porque foi um trabalho que me emocionou muito, falar do texto. Eu me lembro quando eu estava fazendo mestrado e eu queria escrever do jeito que a Sandra escreveu esse texto, né? E na produção acadêmica eles não deixam, né? A disciplina que eu ousei fazer isso, a professora falou assim, você vai ter que refazer seu trabalho, senão você não vai ser aprovado, não. Aí eu tive que refazer meu trabalho. E desde então eu me esmerei muito no texto técnico. E, e quando eu vejo um texto assim tão sensível, eu vejo um texto que eu idealizei, mas idealizei sem ver como seria o possível dele. E agora eu vejo você apresentando esse texto com tanta ternura, com tanta verdade, com um testemunho autêntico, né? E isso me emocionou muito, me deu vontade de escrever algumas coisas com esse tipo de liberdade. E a, o jeito que eu enveredei pela vida acadêmica, não é que eu não tive oportunidade, né? Mas eu não consegui idealizar isso mais. Ô, Então ele acabou. Bernardo, posso te cortar? Sabe o que que eu lembrei aqui? O Sandra, depois eu quero falar, viu? Que coordenadora fica coordenando e nunca tem Fique à tempo de vontade. falar. Fique à Não, Mas você não vontade. sabe, pode falar, o não. Você é texto que coordenador. você apresentou, que o pessoal do Paraná estava lá na Ah, sei. associação, aquele texto seu, agora que caiu a ficha, ele é primeira pessoa, é você falando Ele eu. Você não ficou no texto é. técnico, né? Eu Pois lembrei disso é. aqui agora, que aquele texto me tocou tanto. É Ah, isso que que você está bom. falando, é da sua Pois vida. é, Você falou da eu sua escritor, vida né? ali. Eu como escritor e a questão estética da linguagem, né?
Pois é, mas você vê que ainda assim eu citei alguns autores lá, eu fiz umas citações É, técnicas e tal, porque eu não tive coragem de fazer igual a Sandra tem essa, mais do que coragem, nessa competência. Então, imagina. aquele texto foi de fato, assim, você chegou a conversar comigo, né? Outras pessoas falaram que gostaram muito daquela apresentação, e, e a partir daquilo, a Flávia também falou comigo, a gente conversou muito sobre isso. A partir daquilo, eu falei assim, cara, eu acho que eu posso ir por esse caminho aí, vou ver se eu consigo chegar lá, né? E quando eu vi esse texto da Sandra, eu achei ele muito bacana. E comecei a pensar sobre a questão da idealização em relação à vida e como que a gente vai andando com a vida, com as relações possíveis que a vida nos traz. E, e essas relações possíveis são relações muito importantes, pelo menos na minha vida, eu encontrei pessoas importantíssimas e isso me trouxe consistência para viver. A despeito de tantas dores, todo mundo tem inúmeras e inúmeras, eu acho que pelo menos todo mundo tem inúmeras e inúmeras dores, né? E até o ponto em que a vida ideal, ela se tornando a vida possível, ela se torna suficientemente boa. Então me chama a atenção na vida sobre a vida suficientemente boa, sabe? Esse good enough do Winnicott, que se a gente fosse traduzir ao pé da letra, sem nenhum orgulho, ele seria assim razoável, né? Good enough assim, isso daí, é suficientemente bom, suficientemente bom, o quê? É razoável, né? Tá dando para levar. E isso é uma forma de viver a vida sem orgulho, né? Porque a, a, durante muitos momentos da minha vida eu sofria demais e eu pensava assim, cara, a vida não é justa, eu não mereço sofrer esse tanto, né? E a questão é assim, você acha que é só com você, né? Você acha que só você que sofre tanto? A questão nessa vida é justa ou injusta, porque assim, sempre vai ser vista como injusta porque a gente tem a idealização, né? Mas é como o Sérgio estava falando, se eu idealizo demais a vida, eu acabo lidando com a vida como uma coisa persecutória à medida que ela falha. E se eu conseguir lidar melhor com a vida, sem idealizar tanto, mas guardando a minha idealização e sendo capaz de lidar com o que é possível, aí sim eu acho que a vida pode se tornar uma vida suficientemente boa. E é a vida sendo suficientemente boa que ela nos abre para relações horizontais, né? E aí eu entro um pouco por essa questão das relações e dos tipos de vínculo e de como que a gente estabelece as possibilidades nesses vínculos que a teoria sistêmica apresenta. E, coincidentemente, antes o convite para a Sandra ter sido feito pelo Sérgio, né, que a gente estava conversando sobre a organização aqui do nosso grupo, eu estava conversando com a Flávia sobre a teoria sistêmica também. E, um, um casal que eu atendia, uma família, porque eu fiz eu estudei muito, eu fiz um curso de especialização há muito tempo, e esse curso tinha como foi o curso de especialização em terapia de família e de casal, né? E obviamente que o foco é a teoria sistêmica, né? Que do meu ponto de vista, pelo menos, o que há de melhor nesse aspecto. E aí, naquela época, estava Randolph, Minuchin, não sei se eu sou velho demais para falar esses nomes, né? Que são os nomes quase que dos primórdios dessas teorias. Não. Não, que bom. Mas é muito legal a gente trabalhar com essa ideia de como que os grupos e os sistemas às vezes estão cristalizados e como que a gente, intervindo, a gente começa a trabalhar com um sistema dinâmico, né? E, consequentemente, produtivo, o sistema do que é possível. E como que a vida é assim, inclusive nas nossas crenças, nas nossas idealizações, né? Se a gente tem essa crença forte, se a gente tem essa idealização tão forte, as coisas se cristalizam. E a cristalização é o sintoma, né? Daí eu vou para outras ideias, né? A Manoni tem um capítulo de um livro que ela chama assim, o sintoma ou a palavra, né? Como que quando a gente traz a palavra para quem é sintomatizado no sistema, como que essa pessoa ela sai do sintoma e ela vai trazendo a sua voz e o sistema vai ficando saudável. Então, eu vejo isso tudo sendo dito de um modo tão belamente simples, igual você trouxe, Sandra, a partir do seu depoimento de vida e da sua história e do que você faz com isso para falar com outras mulheres, que eu entendo que é o objetivo
do livro, do que vocês têm, né? Eu estou emocionado, foi uma manhã maravilhosa, o seu trabalho é lindo e muito bom você ter aceitado fazer parte do nosso grupo aqui hoje. Muito obrigado. É isso. Eu que agradeço. Pô, quer falar, Sandra? Não, Posso não. falar? Posso Pode falar? falar, claro. Ô, Sandra, durante, né, a sua leitura, muitas reflexões, né? A gente vai para nossa, né, para a vida, né? A gente mergulha na vida, né? Mergulha na sua vida, eu ia para minha vida. Muito, muito feliz, viu, sua escrita. E eu acho que quando a gente faz a biografia, né, é a primeira pessoa mesmo, né? Você estava livre, você falou, né? Você podia falar de você, né, com consistência e verdade, e verdade. Aí eu tava muitas coisas, eu escrevi muito aqui, eu vou pegar algumas coisas, mas eu acho que me veio muita questão da, você falou assim no início, o meu possível, né, não é o mesmo do outro. Eu achei isso muito profundo porque a gente está falando, né, não só da quebra, né, da perfeição, da idealização, mas da alteridade, você respeitar o outro. E me veio muito a única possibilidade que eu estava pensando na liberdade. Nesses dias eu pensei, o que que falta na minha vida hoje? O que que eu ainda quero alcançar na vida? E eu parei nisso. Eu falei, eu acho que eu construí o que foi possível, o que eu dei conta. Tá me Uhum. faltando, eu não consigo, mas tá bom desse jeito. Eu quero, como você falou, né, ter saúde, ter pernas, caminhar. Então, eu acho que tem uma palavra que veio para mim que é a liberdade, né? Quando a gente consegue ficar no que eu sou, na minha falta, né? No que eu tenho, eu fico livre, né? Eu não Uhum. vou desejar mais, né? O que eu não posso ter ou não posso ser. Eu estou falando agora livremente, tá? Porque você Tá me fez ótimo. pensar muita, você me fez pensar muita coisa. Uhum. E você tem às vezes você minimiza, né, as coisas que você fala, eu achei isso interessante, porque foi muito grandioso o que você trouxe. Você trouxe uma psicanálise, né, Sérgio? Se a gente quiser pegar todos os conceitos da psicanálise, a gente põe dentro Aí, da biografia, porque você trouxe aí, isso desde o aí. início do desenvolvimento até o dia de hoje. Então, nós temos toda a psicanálise aí dentro. E Uhum. aí eu fiquei pensando no ideal do eu, o eu ideal. Então a gente começa daí, né? Essa Uhum. luta nossa de ser perfeito. Uhum. E na análise, na clínica, né, eu lembro do meu analista, que eu não vou falar o nome, a gente Tá tem uma bom. dependência. É necessário ter essa dependência, né? É necessário ter essa idealização, senão não acontece Não também. acontece. Não acontece. E aí, essa caminhada, né, da gente poder ir quebrando, odiá-lo, ah, então não vou ser a perfeita porque ele não é, como foi com seu pai, né? Tão lindo, né? O seu pai no corredor andando e não viu o seu bolo. Muito bonito, porque eu fiquei pensando assim, hoje ela está fazendo o bolo dela, que não é perfeito, né? Com o ovo, a farinha, a terra. Mas está todo mundo vendo aqui o seu bolo. Eu achei muito bonito isso, né? A menininha, como é que é? Cabelo de palha? Como é que é? É cabelo amarelo, né? Porque Cabelo você sabe, amarelo. né, que o milho, ele, quando ele é novinho, ele tem aquele Isso, cabelinho amarelo, né? é. É, e aí era assim que era falado, cabelo amarelinho e de milho. Muito bonito. E eu comentei no início que você iria vir aqui, né? E 3 anos atrás tinha acontecido alguma perda. E aí você volta falando desse momento, né? Então você é muito afetiva, muito bonito. Eu tinha esquecido Olha, quão afetuosa você é. Muito, né? Isso é para poucos, afetiva, né? É. e receptiva e é Receptivo. ótimo. Muito lindo. Mas, E a pessoa. Luciano, pegando Ah, só um minutinho na sua fala aí, a idealização do analista tem que ser transformada para um bom afim de análise, uma certa admiração, né? O isso. doutor Vitor falava isso, né? Justamente. Você Que é o complexo transforma. de Édipo, não é, o Sérgio? Podemos pensar É. na dissolução. Esse seria uma boa saída para o complexo de Édipo, né? E é talvez a única A melhor. única. Não somos perfeitos. Ah, eu ia falar muito, tem muita coisa, mas Sandra, parabéns, viu? Muito lindo. E eu coloquei, eu tenho coisas que eu achei lindo, né? Eu não diferenciava o sal do sol, né? Não fazia, não, muita coisa bonita. Muito, Que muito, bom. parabéns, Eu parabéns. agradeço, eu agradeço. Tá? E eu acho que a gente precisa, assim, da idealização. Eu vou sair daqui hoje pensando qual que é a minha idealização do momento.
Porque eu acho que Uhum. também a gente não fica com esperança, né? A gente tem que ter sempre um sonho, uma idealização, né? E o grupo que a gente identifica, né? Você, a Beni falou assim no início, né? Ah, a Sandra é minha parceira, a gente viaja e tal. Quer dizer, tem aquela idealização, é o meu grupo, né? O meu GMW, é o meu grupo. Então, a gente tem necessidade disso, mas não baba, Sim. né? Sabe que não é perfeito, né? Ah, não é. Não é. Mas que bom, a ideia era essa mesmo, era conversar com o leitor, né? Era Muito bom. trazer questionamento mesmo, e eu sabia que dependendo de quem lesse, enxergaria mais ou menos do que eu queria passar. E eu acho que você está começando até o encontro brasileiro, né? Que é Ah, suficientemente boa, o que é suficiente, a gente está falando da falta, né? Você iluminou o tempo inteiro, né? O que eu queria ser completa, mas vem a falta, eu queria ser completa, mas vem a falta, né? Uhum. Depois eu Muito. fiquei pensando nisso, sabe? Né? Que você está falando aí, né? Porque eu estou vendo as chamadas, né? Não sei se Já começou, já está no clima. tô no clima. Tá todo mundo no clima agora. E uma última coisa Mira, que eu tenho estudado muito é o desmame, que eu acho que de alguma forma a gente começa daí, né? É da fusão inicial e o que você falou do desmame, né? Do leite em pó, da maisena. E eu acho que também vem o desmame na idealização, né? O tempo inteiro, né? Eu achei que eu tinha tudo, aí é outro desmame, aí quebra e vai. É a vida, você trouxe a nossa vida, né? A É, dinâmica da vida. mas na adultez madura que a gente consegue enxergar melhor isso, né? e a idealização é tão grave, né? Porque, por exemplo, uma dos sintomas de colapso, uma das causas de colapso inicotiano, né, que você fala no colapso, o que é que causa um colapso? Milhões de coisas, né? Mas uma delas é a desidealização súbita, Hum, entende? De repente, algo que cai subitamente. Né? Na clínica, por exemplo, eu tive essa experiência: o menino perde a mãe e o pai se desdobra para cuidar desse garoto, né? E era um homem mais ou menos rico, leva para passear para a Europa, para isso, para, né? E eu não sei o que acontece, porque não era, nunca foi claro para o paciente, por isso que ele nunca me esclareceu, né? O pai se suicida. Ele tinha uns 15 ou 16 anos. Esse, quando eu atendi, era um homem de 50, muito bem situado, sabe? Mas ele tinha um quadro de despersonalização, bicho. sabe? Ou seja, ele não conseguia. É, e era tomado de uma coisa indescritível, de uma ansiedade indescritível, à base do Winnicott e do Bion, né, que ele fala do terror sem nome, né, que era o medo do colapso puro ali, ele, sabe? E eu lembro que eu entendi, mas fiz uma supervisão longa sobre esse caso. A doutora Inaura achava que era a desidealização súbita em relação ao pai, né? Era a única coisa que ele tinha, que ele pôs lá em cima, né? E de repente o pai resolve abandoná-lo, né? Ou seja, literalmente se matando, né? Você imagina a angústia de um homem desse para se matar também, né? Então, a idealização é algo que a gente tem que estudar porque ela é normal e é anormal, né? Ou seja, ela tem time para existir. Por isso que é muito complicado essa coisa de lidar com a idealização em sete. Porque se você Uhum. mata isso, você manda o paciente embora, né? Ô Sérgio, o Bernardo, já vou te passar. Só eu lembrei agora desse lugar que a gente está vivendo, né? Que é uma idealização dessa história das intervenções, né? De plástica, cirúrgica, botox, boga, essa perfeição, né? Narcísica, essa coisa corporal. Isso vira um aprisionamento, né? Porque a pessoa não para, né? Ela faz uma coisa que faz. Isso é um aprisionamento, né? Isso não tem fim. Isso é uma idealização, se a gente pensar bem patológica, né? Ela quer ser uma velha que quer ser jovem, uma jovem que quer ser perfeita. Isso está pegando a Lu, proporção. Ah, não, eu adorei você falar isso. Eu penso muito sobre essa questão da idealização.
É interessante, né, como que a Sandra trouxe tanta coisa em Portugal, você falou, ela trata a psicanálise, mesmo que seja por meio da teoria sistêmica, né? E porque a idealização, ela é a condição em que não há lugar para o outro Justamente. ser o outro e, consequentemente, não tem lugar para que eu seja quem eu sou, né? Então, É quando você isso está mesmo. falando aí dessa questão narcísica do corpo, do botox e tudo, né, de ter que ser instagramável, o outro, ele não pode ser gente, porque ele é alguém que vai exigir de você ser perfeito na sua idealização, né? E você também não pode ser gente, porque você vai exigir de si mesmo ser perfeito para o outro. E aí não, e aí é outro ponto que a Sandra fala, que eu achei é tão assim, é como que a gente vai trabalhando e vai vendo a riqueza do que a Sandra trouxe, né? Porque aí a questão é e o possível, né? O, é, o possível é ser quem você é, Mas eles né? não dão conta, né? Então não tem fim, a pessoa fica presa. Exato. Então, assim, o verdadeiro self é o possível, né? É a gente poder ser quem a gente é, com os nossos limites e além da idealização, a gente poder voltar a ser sempre. Porque idealizar, a gente vai idealizar sempre, né? Eu escrevo um livro novo, falo assim, nossa, esse livro está muito bom, o pessoal vai gostar, não sei o que lá. É idealização minha, né? Mas eu falo assim, não, assim, tem coisa aqui que se eu reler, né, poderia ter mudado, o que quer que seja. Ou às vezes a pessoa conversa comigo, fala alguma coisa, e depois da conversa eu penso, nossa, mas podia ter talvez falado aquilo. Eu estou sempre falhando, né? Mas eu estou sempre falhando sendo o possível e não me prendendo na idealização. Então é muito bacana esse negócio, porque ser quem é, existir o outro, existir eu, é o possível. A idealização, ela nos alija, né? Ela nos proíbe de ser quem a gente é e nos proíbe de lidar com o outro conforme o outro é também, se a gente se apegar a ela. Agora, o exercício da idealização como o possível é algo que pode ser algo mais, se não, eu não estou vivendo. Né? Ou seja, o que é viver? Viver é chegar a algo mais. E chegar a algo mais tem uma dose de realização. Então, eu penso nisso quase como mais um paradoxo, sabe? Eu preciso idealizar para poder ser o possível e para que o outro também seja o possível, e é preciso ser o possível para que a idealização não acabe com isso tudo. Então, é muito bacana a gente pensar que como que é ser quem a gente é, é sempre um vir a ser. E como que o outro nos traz essa referência de um vir a ser quando ele falha, né? Porque sempre que o outro for perfeito, eu não vou ter por onde ir. A minha existência é uma interlocução com o outro, é uma interlocução com a vida. Eu estou ouvindo essas conversas todas, assim, está me trazendo tanta ideia, tanta É coisa. muito profundo, ela trouxe a vida para a gente Maravilhoso, poder Sandra. Realmente, refletir. assim, você pega palavras específicas, fala da sua vida e nos remete ao infinito, né? Então, realmente Que muito bom, eu bom. tô vendo que você já se abriu todo aí. Já vi que Exatamente. a tua cabeça E a Você já sua trouxe, madrinha? Eu lembrei das. idealizações muito grandes aqui, e ao mesmo aí. tempo o prazer de lidar com o que é possível. Bernardo, Né? vai escrever, Bernardo, vai escrever. Quem sabe, vamos ver. Mas aí tem as pessoas que o possível para essas pessoas, né? Nós estamos falando de um esvaziamento interno, né? O É, possível é só ficar na idealização, né? Quando o Winnicott traz rumo à independência, eu acho que ele está trazendo isso, né? O que que é possível? A gente gostaria de ser independente, né? Mas nós nunca seremos, né? É rumo à Uhum. independência, quer dizer, a quebra da idealização aí, né? é, É o é equilíbrio, isso. né, gente? É. O, Bora o lá, vamos equilíbrio. falar aí. Vai lá, Beni, vamos lá, Nilce, Bem, Márcia, que joga muito vôlei. A Márcia já quis ser uma jogadora perfeita, né, Márcia? ah, Então, Eu digo que eu digo que o vôlei master, né, me fez ser uma atleta, vamos dizer assim, possível, Aí, né? viu?
E a A gente fica de maturidade. fora aqui, e a gente fica de fora babando, vendo Isso. você viajando e jogando, Você né? A sabe nossa tá. que Acompanha. Ah, Você sabe que eu acho que eu vou escrever. Eu já tenho, eu já estou, de certa forma, concebendo isso, né? A minha história do vôlei é a psicanálise. ai, que Oh, Assim, belíssimo. esse caminho, o que foi possível, né? Agora eu vou usar um pouquinho dessa fala tão tocante da Sandra. Eu fiquei muito. Ela fala de nós, ela fala por nós, ela é. fala sobre nós, né? Porque o que foi possível, né? E uma das possibilidades de eu chegar à psicanálise foi o fato de eu ser atleta bolsista nas boas escolas. Então, isso também. Eu tenho pensado em escrever sobre isso, porque eu também vou me aposentar do Ah, voleibol, né? Márcia, o vôlei que te possibilitou você chegar na Tudo isso, psicanálise. tudo isso, tudo Olha isso. só que Foi, bonito. foi uma das Legal. possibilidades, Tá, né? E eu estou muito grata ao voleibol, né? Então, tá. agora eu vou deixar as quadras, mas pretendo continuar, de alguma forma, um trabalho social, alguma coisa assim. Vamos ver. Muito Bacana. Mas bonito. eu quero escrever sobre esse percurso, que foi incrível, É incrível. as biografias, né? E o que Todas foi nossas, possível, nossas Eu acho que biografias. isso é o que tem de psicanalítico no meu voleibol e o que tem de voleibol na minha psicanálise, na minha identidade. Vamos ver. Boa. Vamos ver se eu consigo fazer esse jogo, né? Esse bate-bola. Mas, Sandra, eu vou te falar, eu fiquei tocada assim, você estava falando, eu falei, gente, isso sou eu. Tudo isso diz respeito a nós, humanos, né? E também me lembrou um caso muito, muito forte que eu venho trabalhando sobre paixão e idealização, que também é um outro tema que Uhum. vem me encantando em função de um caso clínico. Que Mas bacana. Legal. obrigada pela sua fala. E Obrigada a obrigada, você, Bia. meus amigos, por me ouvir um pouquinho. Saudades, que bom te ver. Ô, Beijos. Sandra, eu tô lembrando da sua madrinha. Eu fiquei com muita raiva dela. Eu Ai, meu também. Deus. E aí, o que que essa menina pensava, né? Era você que não era tão merecedora do presente da madrinha rica, né? Imagina, que para onde você Criança, foi. né? O que que a gente Lógico, pensa, é né? isso É, Eu mesmo. pensava. O problema é depois disso, né? O que que a gente continua levando para a vida, né? Agora é. você recebeu muito amor, né? Porque você é muito amorosa. Você é Eu, muito, né? Ela é pura amor. Fala bem. eu primeiro queria agradecer, né, a Dani que me respondeu cedo, assim, né, para eu poder estar aqui. A Sandra é uma amiga querida que a vida me deu, né, e foi no encontro de Winnicott, né, Sandra, que eu conheci Foi. ela. E a gente trabalha no mesmo prédio, mas a gente não consegue se ver, né? Eu trabalho no sexto, ela no sétimo, né? E agradeço muito ao Sérgio e à Lu e ao Bernardo, tudo que fazem pela gente aqui de Curitiba, né? Mas a história da Sandra mexe muito, né? Com um pouquinho com cada um e traz um pouquinho da minha história, né? Também, que a pedido do meu filho, né? Eu tenho um filho de 20, alguns de vocês já conhecem um pouco da minha história. Eu estou escrevendo sobre, só que eu estava escrevendo somente para mandar imprimir, né, e deixar só para a família, né? Isso encoraja a gente de mandar a nossa história para frente, né? E eu acho a história de vida da Sandra muito tocante. Eu já tinha lido o livro, né? Eu tive lá com ela, escutando pela voz dela, pela interpretação dela, mexe muito mais. E é unicotiana, né? A Sandra ela acha que não é unicotiana, mas ela é, sim, né? E dentro do grupo de Unicote Curitiba, as sistêmicas é eu, a Sandra e a Yara só, né? O resto tudo psicanalista e a gente é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, Sandra. Muito bom, Imagina. Beni, Eu só muito tenho a bom. agradecer você cada vez deixando a gente com mais força, incentivando mais. Né? A Sandra é minha maior incentivadora, assim, eu sou fãzona dela, e ela sabe disso. Obrigada. Pode falar, Torcer. O ano passado, acho, há 2 anos atrás, teve um congresso brasileiro de terapia sistêmica aqui em Belo Horizonte, né? Você Uhum. veio, Sandra Mara? Você veio? Eu vim, Ai. vim. A Pois gente é, foi, não, né, Beni? A gente foi. eu Todo mundo encontrei com foi. vocês, eu encontrei com vocês, pessoal. Aham! Todo mundo foi, né? Aquele Pois hotel é, lá. pois é, a Cíntia,
a Cíntia Lavocar me pôs numa mesa, né? E eu me Uhum. senti Foi. muito bem, muito aceito, muito um diálogo bom, sem ter a menor ideia do que seja teoria, terapia Ele de foi sistema. assediado lá, né? Tinha várias Ah, pessoas tirando Tá vendo foto aí que eu lá, né? aproveitei olha só, pouco, ó, tá vendo? olha Isso é só. idealização. Os possíveis da vida não foram esses. Mas foi muito bom aquele congresso, eu gostei muito daquele momento, né? E o... Mas é isso, a história real, o que é verdadeiro, encanta. A busca do Winnicott é o que é verdadeiro, né? O falso self separa, o verdadeiro self junta. Se pensar em termos freudianos, a libido junta, né? E o pulsão de morte afasta, né? Então, o verdadeiro self é o que mais encanta numa pessoa, é isso, né? A gente teve algumas experiências sobre o que é verdadeiro, né? Eu fui entender um senhor, ele era neurótico ao extremo, era alcoólatra, mas todo mundo adorava, porque ele era verdadeiro o tempo todo, entende? Então isso chamava atenção. Era um homem rico e que te falava umas coisas que você custava acreditar que eram exatamente a realidade dele, né? Então o verdadeiro une. Isso é que encanta. Sabe? Quando você lê um texto assim, eu não tenho pretensão nenhuma, né, de ser brilhante, pretensão, eu vou contar a minha história, né? E a coragem de falar de si mesmo, porque não é tão fácil, não. A gente pensa que não, né? De repente você fala, a minha tia que não me deu presente, a gente falando isso aqui, mas você tinha amor por essa tia também, né? E isso é exposto, né? Então, como é que fica isso, entende? Por isso que é Mas, preciso de coragem, não. Por pois isso que é, eu tô... Sérgio. Cortei, eu adoro cortar as pessoas, né? adoro, adoro, É, realmente adoro. é espontânea, saiu, É, ué. criatividade. Eu não estou te criticando, não. Eu estou falando que você adora, é Adoro. E, verdadeiro. Sérgio, mas isso que você está falando da coragem, né? Que é isso que a gente fica livre, né? A Sandra não tem vergonha de ser ela hoje, a Sandra gosta. A gente sente que você gosta de você, não é? Que é o que o Sérgio está falando, é a coragem de falar de si, né? É, Coragem vem de coração, não é, Mas é o Bernardo? que a Lu disse, você tem muita coisa boa, porque o selfie é inteiro, né? Senão você não estaria aí, De jeito né? nenhum. Porque às vezes a Estar gente do pega. lado dela. Agora sou eu que estou cortando aqui, Tor Ah, Sérgio. tá vendo? Oh, Mas a Agora então sou eu que estou conversa corta, cortando. boa tem que corta. cortar. Vai lá. Quem corta aqui em Curitiba sou eu. ah, é. Tá. Estar com a Sandra, vocês não têm noção assim a luz que ela tem, É. Beni, para né? de ficar me elogiando, Beni. Ela, a Sandra, eu devo muito a Sandra muitas coisas, né, Sandra? Sandra sabe, ela que me incentivou junto com a Yara a sair da clínica que eu trabalhava e ter o consultório sozinha. Ela entrou na minha sala e falou, ela me encontrou chorosa no elevador, né? Ela falou: o que aconteceu? Eu falei: eu não estou conseguindo, eu não consigo idealizar, eu não consigo ver. Ela me pegou, me abraçou, ela estava fazendo as coisas no consultório dela. Ela foi lá, ela ficou comigo, ela me incentivou. A Sandra, ela tem um coração, gente, enorme. E quando a gente vê a história dela, né, nós somos o que a gente viveu, né? É muito o que a gente estuda dentro da teoria. Então, eu acho que se vocês convivessem com ela, igual a gente convive aqui, gente, ela é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Viu, Gente do Desculpe, Sandra? Heitor céu. Sérgio, mais uma vez. Obrigada, Beni. Obrigada a você. Verdade. Eu Você tive também é essa muito amorosa, impressão. né, doutor Sérgio? Ela também é muito amorosa, Ah, né? demais, demais. A Nossa, Bene é olha as demais. palavras que ela está trazendo para mim. Eu vou começar a chorar aqui. Mas é bom chorar. Chorar expande pulmões, né, Nilson? É, pois é, vou levar água para o rio. Pois é, chorar expande os pulmões, já falavam isso dos bebês, né? Mas aqui a espontaneidade é fundamental, né? Um grupo que ficou pequeno, eu adoro grupos menores, porque você fica mais à vontade para trabalhar, principalmente coisas mais sensíveis, né? É. Quem gosta de mundo acadêmico não curte isso, né? Mas o,
a ideia de você vivenciar, revivenciar uma escrita também é muito importante, né? Você vê, uma coisa que você escreveu, você nunca imaginou que teria esse momento, né? Quando você escreveu, né? É quase como uma coisa literária, né? Eu vou contar minha coisa aqui e tal, né? E, como o Bernardo falou, se você for avaliado, aí não vale, né? Por isso que é um saco ser avaliado. Eu jurei na minha vida que eu não seria mais avaliado, né? Que eu Uhum. não É passaria por pesado, né? nenhuma situação. É pesado. E recentemente, a nossa sociedade tem a péssima, inventaram isso no início dela, de que avalia o seminário, né? Então, os candidatos ao seminário foi bom. Isso é uma agressão, entende? Então, se você convida alguém, é o seminário que ele pode dar, entende? Todo mundo querendo ser analista, isso não é uma turminha de escola, né, que o professor não foi didático, né? Sabe? Então, eu sempre defendi, e eu sempre me recusei a avaliar, né? Porque a avaliação tira a espontaneidade, né? Uma coisa como é psicologia. Psicologia, as que eu faço não são numéricas, né? Eu não entendo nada de terapia cognitiva comportamental, essas coisas, mas assistir congressos sobre psicoterapia que tinha isso, eu não achei nem um pouco fechadas, não, sabe? Eu achei o pessoal até muito bom de serviço, muito aberto para ouvir um psicanalista. Eu tive a melhor impressão possível. Então, né? E você vai avaliar um seminário. Fui dar além do princípio do prazer, a pessoa não gostou, sabe? Então, eu vou eu vou ser especialista em transformar um texto difícil em uma peça didática, para o carinha, para o Uhum. coitadinho entender, entende, né? Uhum. Sabe? Então, isso é que a avaliação é muito séria, né? Eu acho. Né? E tem coisas que você tem que ser avaliado mesmo, né? Agora, a vida, essas coisas mais emocionais, o que nós chegamos à avaliação, hein? Não sei. Idealização. Você não foi Eu perfeito. me Você não foi perdi, perfeito. eu A me liberdade perdi. da Sandra de falar, Acho que eu estou demenciando, né? Eu me perdi. a liberdade da Sandra de falar sem se preocupar, sem se Ah, colocar no isso, padrão. né? Sem, sem essa preocupação de Isso. ser avaliado o que, é que vão pensar, o que, é que não vão pensar, né? Isso e tem um psiquiatra aqui, meu amigo, que ele fala uma coisa tão bonita. Ele diz que todo mundo esconde esqueletos nos armários, né? Se você abrir os armários de todo mundo, cai pelo menos um fêmurzinho lá escondido, né? Então, e é verdade, né? Todo mundo deve, né? Hoje, uma coisa política aqui mineira, que o Bernardo vai adorar, o Cleitinho vai ser candidato, viu, Bernardo? Então você Fiquei pode feliz ficar em ver. tranquilo. Obrigado pela notícia. E ele tinha, e a manchete do jornal, porque ele desistiu, desistiu, e fizeram outros arranjos. Aí hoje ele voltou já como candidato. E a pergunta do jornal é o seguinte: quem nunca voltou atrás? Né? Eu gostei da fala dele, mas não vou votar nele por isso. Não. Ainda bem. Mas, na verdade é quem não deve. Né? Então, esse trabalho de idealização e o possível da vida é fundamental. É fundamental. Eu adorei na clínica você ter esse termo. Eu estou usando os possíveis da vida como uma palavra para mostrar muita coisa para o paciente. Né? Que bom. Que bom, meu É a parceiro. castração, a falta, né? Maneira chique, É, elegante de falar, né? exatamente. Bonita. É. Ô, Lu, você está falando da pauta aí? Uma vez eu estava dando uma aula lá, quando eu estava fazendo pós-doutorado, né? E houve um evento lá na universidade, e lá para as tantas, me convidaram para dar um mini curso lá, eu dei um curso sobre literatura e psicanálise lá. E aí apareceu uma mulher, assim, vinha gente de vários lugares para poder fazer esse, para estar presente nesse evento, né? E as inscrições eram livres, uma mulher escreveu no meu curso lá e começou a falar mal da psicanálise, sabe? Que a psicanálise se baseia na falta e tudo é falta, não sei o que lá.
Eu fico pensando assim, né? Por que a gente respira? Porque falta um pouco de oxigênio Faltar? pra gente, senão a gente não ia Falta respirar, oxigênio. né? Falta oxigênio, pô. Então, assim, as pessoas acham que a falta é algo ruim, É, mas a falta é uma das características da existência, e é da graças a vida. isso que existe o outro. E é A graças a falta. isso que existe a nossa consciência. E é graças a isso que existe o que a Sandra falou, que é o possível, né? Ou seja, se não houvesse falta, ia ser o ideal. Não E tenho pênis e vagina no meio da perna. foi E exatamente. E agora? graças a Deus que existe essa divergência aí, que é Essa é a uma divergência diferença. É. extremamente prazerosa. Mas, então, a gente poder sentir falta, isso não é ruim, né? Isso é o possível. Então, essa aluna lá, quer dizer, era uma professora de outra universidade, inclusive, mas estava fazendo parte do meu curso lá. Ela falava assim: isso que está falando assim, tudo é falta, tudo é castração, como se isso fosse um grande problema, como se a castração fosse uma violência, né? E não uma questão do desenvolvimento da existência para poder lidar com esse paradigma entre o ideal e o possível. E sem a castração ou sem a falta, não existe o possível. Agora, Então, a gente vai falando e a gente volta para a grandeza do texto da Sandra, na singeleza, ao mesmo tempo na profundidade. Né? Essa manhã realmente está uma manhã é, eu, espetacular. que, eu queria fazer uma pergunta agora, Santa. Responde se quiser. Essa mãe que deu a farinha e o ovo de verdade e misturou na sua terra, essa mãe é muito suficientemente boa, né? Essa mãe foi muito amada e né? Ela está viva ainda, né? Ah, tá com 72, ela é nova. Que eu fiquei pensando, "Ô, gente, imagina a gente criança com a terra, né? Uma mãe deu uma farinha de verdade e um ovo. Eu achei isso muito bonito, muito representativo. E Sim. Ela, misturou. ela se deu ali, Lu? Isso, e de Ela, verdade, não é ela, de ela mentira, se né? deu. E é a analogia da vida, né, que a gente está falando, né? A Gente, a incompletude, não é Lu agora vai escrever. avô. Esse bolo não, o início da sua fala, do bolo, fala tudo. É muito lindo, muito Né, lindo. Lu? Você realmente ficou tocada, né? Eu fiquei. Você está enxergando até mais coisa do que eu estava vendo, né? Isso é muito bom. Você Viu como contribui é que você aí, tocou a porque eu gente? Vou sou. sair daqui hoje pensando qual que é a minha idealização. Eu tô precisando Isso, aqui, ó, da vai lá, Lu. próxima. Vai É, lá, Lu. chegar com botox aqui, vocês vão ver. Vou chegar. A minha Muito Isso bom, aí, Sandra, gente. parabéns, viu? é Vamos muito passar bom, a palavra né? para a Sandrinha agora, para ela ir podendo trazer o acorde final. Então, gente, eu estou vendo aqui que vocês gostaram muito do que eu escrevi. Como eu tinha dito, eu não esperava assim que eu fosse mexer com tanta gente, né? E agradeço demais da conta de estar aqui, porque eu falei para vocês que ao buscar um pouco de teoria, né, eu também consegui trazer mais significado para aquilo que eu estava escrevendo. E espero escrever mais. Espero poder mais ver vocês. Vocês são muito especiais também, pessoas muito legais, muito bacanas. Foi muito agradável mesmo estar com vocês, viu? Muito bom, demais. Amanhã é Dia dos Pais. Eu mando um grande abraço para todos os pais, avós, né? Mãe, pai, mãe, no meu coração. Obrigada de verdade por estar com vocês e por receber todo esse feedback aí que vocês me deram, né? E por ter mexido com vocês e para que vocês escrevam também, né? Com base aí naquilo que vocês conseguiram enxergar. Muito bom, Sandra. Agradecemos muito, viu? Muito, um presente, um Foi muito presente. bom. Obrigada. Maravilhoso. Também Obrigado. gostei demais. Doutor Sérgio, ó, abraço para o senhor. Gostei demais da apresentação, gostei mais do clima intimista do grupo hoje, né? É. É uma coisa muito boa, né? Ou seja, muito. E se você parar para pensar, eu tenho feito esse exercício há muito tempo. Você ter 16 pessoas se escutando é muita gente, né? Sabe? São 16 pessoas dedicadas a te escutar e levar a sério o que você está falando, né? É, é Se a isso. gente consegue isso, é muita coisa, sabe? Sim. Isso aí
né? Muitas vezes tem 50, o cara entra, sai, você não vê, né? Você tem esse número dedicado realmente ao que você estava falando, né? Por isso que foi que eu valorizei muito o nosso encontro hoje. Ó, Muito obrigado. e antes da gente desligar, eu esqueci. Passa para gente como é que acessa o seu livro, como é que a gente consegue Ah, vou comprá-lo. passar para o doutor Isso Sérgio o mesmo, link, daí ele Tá. passa isso para mesmo. vocês, tá? Então tá bom, tá bom. Ok, Tá ok, bom, eu Muito bom. quero. obrigada, Beni. Grande Tá abraço. bem. Pode Beni, tchau, fechar. tchau. Tchau, obrigada, Beni, todo Obrigada, mundo. Tchau, obrigada. gente. Bom Bom final de almoço. Tchau, semana. tchau, 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 Um tchau, tchau. abraço. tchau, Feliz Dia tchau. dos Beijo, Pais. tchau. Beijos. Tchau. Beijo.